Fala aí, meu amigo, mais um episódio aqui do onde eu estou compartilhando com vocês aqui os resultados do Joe Biden, né? Como eu já falei várias vezes aqui, o objetivo é mostrar que a construção da curva de capital não é uma coisa simples. Quando você vê um backtest lá muito bonito, quando você acha que a vida do trader pode ser muito simples e tal, você tem que dar um zoom e olhar o dia a dia. É a parte difícil. Depois, quando você vê a curva pronta, aí é fácil, né? Você também quer fazer aquilo. Mas e aguentar aquele trade, aquele stop, aquele loss? A gente precisa fazer isso. Então hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre como que é o caminho, como pode ser um dos seus caminhos para que você se prepare para isso. Não entenda, não tenha a falsa impressão que vai ser fácil. Não vai. Vai ser difícil. Dá para ganhar dinheiro com isso. Dá para você construir a forma como eu sempre falo, né? Para você pensar nisso aqui como um empreendimento. É a construção de uma segunda fonte de renda, é a construção de um crescimento patrimonial, mas isso aqui tem que ser feito com profissionalismo. Não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para esperar que as coisas simplesmente aconteçam como um passe de mágica. Não é assim, tá bom? Eu vou mostrar aqui na minha tela antes, eu vou te convidar, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí e deixa aquele like também. Seu like ajuda a chegar a mais pessoas com esse tipo de conteúdo. Beleza? Vamos lá para minha tela. Eu já quero começar aqui fazendo um registro de como está o movimento do preço do Bitcoin. Nesse ano, né? Deixa eu até pegar aqui year to date. Nós estamos vendo aqui um crescimento uma curva bem bonita aí. Então, quem tem feito um DCA, né? Que é comprar com prazos de tempo aqui pré-definidos, por exemplo, uma semana, uma vez por mês. Quem tem feito isso, com certeza está construindo um preço médio e está conseguindo ter um lucro aí bem interessante. Ao longo desse ano, o crescimento aqui desse ativo já está na casa de 70%. Então, movimento aí bem bonito, só para deixar esse registro. Agora, vamos lá para os trades de ontem e depois eu vou te falar sobre uma partezinha do risco, bem importante, tá? Os trades que aconteceram ontem aqui no meu caso foram Camil, que eu vou te mostrar por último, tem uma parte aqui importante nele, LWSA3, Mega 3 e SBSP3. Vamos lá para minha tela no Profit, vamos lá. O Camil eu vou te mostrar por último, né? Então vamos começar com Sabesp. Sabesp, praticamente a entrada e a saída foram no mesmo ponto, né? O preço se locomoveu depois da entrada, chegou a dar lucro, chegou a expressar um lucro aí interessante durante o dia, depois voltou, fechou aí praticamente no 0 a 0. Mega já foi um movimento aqui na contramão, né? Para o caminho que a gente não quer. Deu a entrada, continuou caindo, deu a saída. E, como você sabe, né, a saída aqui desse sistema é no fechamento do dia. Você não deve esperar o leilão de fechamento. Se você fizer isso, você vai ser zerado pela corretora e eles vão te cobrar esse serviço, né, o robô de zeragem. Então você deve sair um pouco antes. Eu saio 16h42, mais ou menos. E aí, depois que dá a saída, o preço ainda se locomove um pouco. Tem o leilão e aí ele se mexe um pouco mais no leilão ainda. Nesse caso aqui, teria aprofundado um pouco a queda. E é esse o valor, tá? O valor que você vai encontrar no backtest é o valor do fechamento, tá? Não é o valor da sua saída, não é o valor daquele horário. Não tem como você pegar exatamente aquele horário para fazer backtest por ele. A diferença é pequena, mas ela existe. Você tem que estar ciente disso. A próxima aqui é LWSA, mesma coisa, né? Entrou, aí nesse caso a gente teve a saída e depois ele se locomoveu, o preço, né? Se locomoveu um pouquinho para cima, tá bom? E aqui o prejuízo foi de 3,3%. Por último, Camil. Eu deixei por último essa daqui, porque alguns de vocês podem ter tomado stop nesse dia, que foi o movimento natural, né? O sistema deu stop. E aí vocês olharam lá o meu resultado positivo e como assim o Alan teve lucro nessa? O que acontece é que o movimento foi muito rápido, né? Quando eu percebi a entrada, eu tava falando sobre backtest, inclusive uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tava conversando lá na comunidade sobre backtest. E aí, na hora que eu percebi a entrada, já tinha passado um pouco. Eu entrei aqui, ó, entrei 2% abaixo do valor do preço de entrada.
Então, depois que eu entrei, eu coloquei o stop lá a 4%. Ele foi lá beliscar o meu stop, não deu stop, saiu aqui em cima. Então, eu saí com lucro nessa operação por conta disso, tá? Por conta da entrada atrasada. A entrada atrasada vai acontecer para você também. Quem operar com o sistema, eventualmente vai acabar entrando de forma atrasada. Você não deve escolher isso. Você não deve falar assim, ah, então eu vou sempre esperar o preço deu entrada, eu vou esperar um pouco mais. Eu já falei sobre isso, né? Por que você não deve fazer isso? Porque você vai perder entradas como essa daqui, ó. Muitas vão acontecer dessa forma, tá? Que ele vai lá, belisca a sua entrada e sobe. Então você não deve fazer entradas atrasadas intencionalmente, ok? Dito isso, eu quero falar um ponto aqui. Muita gente me pergunta, né, nos comentários e tal, sobre gerenciamento de risco. E você que é mais atento percebe que eu não falo muito sobre gerenciamento de risco aqui no YouTube. Com certeza, esse é o ponto mais importante, tá? Você precisa fazer um belo de um gerenciamento de risco. E se você for procurar no YouTube, talvez no Instagram e tal, o pessoal vai ficar falando superficialmente sobre esse tema. Eles vão falar, gerenciamento de risco 2-1, gerenciamento de risco 3-1. Isso não tem nada a ver com gerenciamento de risco. Para você gerenciar um risco, primeiro você precisa conhecer um risco. Quais são os riscos que envolvem o day trade? Quais são os riscos que envolvem o seu operacional, o seu sistema, o sistema que você opera? Entenda quais são esses riscos. Exemplo, o risco de quebrar. O day trader tem esse risco, não tem? Então você tem que gerenciar esse risco. Como que eu vou, usando os parâmetros que eu tenho aqui no meu projeto, do meu sistema aqui, como que eu vou evitar o risco de quebrar? Um outro risco, é um risco que eu quero falar aqui hoje, é o risco sistêmico. Quando, por exemplo, tem alguma notícia, seja no mundo da política, seja de algum banco que esteja falindo, alguma notícia que afeta de forma global as ações, todas elas vão seguir mais ou menos para o mesmo movimento, né? Pensa aí no Joesley Day, pensa na greve dos caminhoneiros, pensa em outros eventos que já aconteceram aí para trás, que simplesmente gerou um movimento meio que uniforme em todas as ações. Isso aqui é um risco sistêmico, pode acontecer? Sim. Como é que você se protege dele, tá? Olha só, eu quero mostrar uma imagem, essa imagem aqui, ó. Não necessariamente ontem tenha acontecido alguma coisa que tenha provocado esse risco sistêmico, tá? Mas o efeito, quando ele acontece, é esse daqui, ó. E uma das formas de você evitar isso é você não fazer uma distribuição de caixas muito grande. Algumas pessoas falam para mim, Alan, eu opero com 8 caixas, com 10 caixas. Mano, será que isso aí não é muito? Você tem que colocar isso no seu estudo, porque você está muito exposto ao risco sistêmico. Imagina alguém que opere muitas caixas ontem, ele teve várias entradas, várias entradas, e muitas delas podem ter ido para o stop. Vai ser muito difícil acontecer um cenário inverso, onde tenha tantas entradas assim no dia, para que alguém que opere com muitas caixas consiga alocar todas as caixas, e mesmo assim todas aquelas ações suba e dê muito lucro para ele. Ou seja, é muito mais fácil, se você operar com 10 caixas, por exemplo, é muito mais fácil você ter um resultado bem ruim nessas 10 caixas do que ter um resultado muito bom nessas 10. E nos outros dias, nos dias mais normais do movimento da bolsa, você não vai conseguir alocar as 10 caixas. Então, isso daqui é um dos riscos, tá bom? Um dos riscos é o risco sistêmico e você deve evitá-lo. Dito isso, eu quero mostrar uma coisa aqui também sobre gerenciamento, sobre backtest. Eu fiz uma planilha aqui bem simples, né? Pegando alguns trades, na verdade pegando 27 mil trades que aconteceram nos últimos 5 anos do Joe Biden. E coloquei ele aqui para construir uma curva de capital de forma aleatória, considerando o número de caixas que eu quiser e considerando um prazo, aqui também nesse caso um prazo de 5 anos. Eu vou fazer aqui construção de 4 caixas. 4 caixas. Ok. Em 5 anos, 4 caixas, o cara fez 6 mil trades. O que eu quero te mostrar é o começo aqui, ó. Cada vez que eu clicar nesse botão, ele vai gerar uma curva nova, de forma aleatória, construindo com os trades reais que aconteceram no passado, mas selecionando aqueles trades de forma aleatória. Perceba que algumas vezes... Bom, primeira coisa que a gente vai ver, né?
a maioria das curvas aqui vai estar positiva. Isso daqui é porque finalizou aqui, tá? Ah, ele vai finalizar sempre com 4 aqui. Com 3, tá? Quando eu coloco 4 caixas, ele consegue fazer 6 mil trades mais ou menos nesse período, tá? Eu quero que você olhe para o começo aqui da curva. Cada vez que você gerar uma curva, ele vai gerar uma curva nova. E o começo delas pode ser muito boa. Perceba que o final é sempre muito bom. Vamos lá, vamos fazer algumas curvas aqui. Olha o final delas. O final é sempre bom. Olhando para um backtest, olhando para essa curva aqui, você vai ficar... você vai querer fazer esse tipo de projeto, tá? E isso não vale só para o Joe Biden, vale para qualquer outro que seja, que tenha uma expectativa matemática positiva. Você vai ver uma curva de longo prazo muito bonita. Mas e o curto prazo? Olha isso daqui, ó. O que acontece nesse caso aqui é que você se desanima com o projeto, acha que parou de funcionar e aí você não consegue construir isso daqui, não consegue construir uma curva. Mas saiba que a vida real do trader é essa. É isso que eu te mostro aqui. Tem dia de loss, tem sequência de loss. Olha, nesse exemplo aqui foram 500 trades negativos e depois o negócio começou a deslanchar. Depende do momento onde você pega, depende daquela curva que você está construindo. A sua curva não vai ser igual à minha, não vai ser igual a do seu parceiro que esteja operando o mesmo sistema que você. Cada um vai desenhar a sua curva. Se você analisar várias e várias, milhares de curvas, você vai ver se o sistema é robusto, você vai ver se o sistema é muito bom. E você deve gerenciar o risco para aguentar isso daqui, ó. Quando você tem um bom gerenciamento de risco, essa fase ruim, ela é mais suavizada. E isso permite que você aguente mais tempo. Então esse aqui é um outro risco que você consegue controlar através de um bom gerenciamento de risco. Qual é esse risco? Na minha opinião, o maior deles é o risco da desistência. A maioria que vai começar um projeto desse aqui vai desistir. A maioria vai ficar pelo caminho, não vai conseguir construir uma curva de 5 mil trades. Por que não vai? Porque quando chegar essa fase ruim, a pessoa vai achar que o sistema parou de funcionar. Ela vai achar um monte de coisa e vai querer desistir. Para você não ser um desses, você tem que gerenciar esse risco, tá? Estude bastante sobre gerenciamento de risco. É isso que vai te levar para o próximo nível, tá? Eu não falo sobre esse assunto aqui no YouTube porque é muito denso. Lá na comunidade eu gasto uma semana explicando os pontos do gerenciamento de risco. Então, inclusive eu te convido na próxima turma, assim que abrir a turma, se você quiser estudar junto com a gente, você vai ser muito bem-vindo, a gente vai se aprofundar nesse tema por lá. Tá bom? Senhores, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por acompanhar aqui esse projeto. Deixa aquele like se você ainda não deixou. Te vejo amanhã, 9 horas, mais um vídeo desse aqui. Um abraço, valeu, tchau.